Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Identidade, um programa de boas conversas em que a gente conhece histórias interessantes, projetos relevantes que sempre têm algo a nos ensinar. É muito bom ter a sua companhia nesta noite. E no Identidade de hoje nós vamos conversar com a Clara Magalhães, ela que já esteve aqui no ano passado, mas volta nessa noite para contar pra gente como está a Ucrânia depois de mais de um ano de tentativa de invasão russa. Ela que faz parte da Frente Brazucra, iniciativa que resgatou diversas pessoas e ajudou muitas delas a pouparem suas vidas deixando o país, atravessando a fronteira e tentando reconstruir a vida em outro lugar do planeta. Além de levar remédios, alimentos e outros itens de necessidade básica para aqueles que resolveram permanecer em suas casas, mesmo num contexto de guerra. E falando nisso, será que Deus ouve essas pessoas? Por que Ele permite essa situação durante tanto tempo? O que a Bíblia diz sobre guerras e rumores de guerras? É possível ter esperança mesmo num contexto como esse, em que uma bomba pode explodir a qualquer momento e ceifar tantas vidas? Eu quero oferecer a você esse guia de estudo, Deus me ouve? Ele tem tantas respostas, inclusive dessas perguntas, então peça o seu agora mesmo através do WhatsApp que aparece aí na sua tela. O DDD é 12, número 982440077 ou pelo telefone fixo em horário comercial, que o DDD é 12 2127 3121. Nós vamos para uma pausa de apenas 30 segundos e em seguida a Clara já vai estar com a gente. Eu te espero. Em 24 de fevereiro de 2023, fez um ano de guerra na Ucrânia. Foram mais de 8.000 civis mortos, de acordo com dados oficiais da ONU, mas o número pode chegar a um bem maior. Depois de um ano, essa população tenta seguir em frente, apesar da constante ameaça. Afinal, a guerra ainda não acabou. Espaço aéreo continua fechado, para entrar só de carro ou de trem, e antes haviam 44 milhões de habitantes na Ucrânia. Depois desse um ano, 8 milhões deixaram o país e se refugiaram na Polônia, na Alemanha, Irlanda e tantos outros países, inclusive o Brasil. Alguns voltam à Ucrânia, outros nunca quiseram sair ou nunca puderam sair, como exemplo dos homens da família. Os apagões de energia são constantes por conta de ataques à rede elétrica ou mesmo por racionamento. Então, imagina o frio dessa época de inverno sem aquecedor. Mas como está a Ucrânia hoje? Como vivem as pessoas que sobrevivem a essa atrocidade? Por isso a gente conversa agora com a Clara Magalhães, que está lá na região e vai nos contar como foi esse ano e como está a população nesse momento. Clara, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Obrigada por me receber aqui de novo. A situação na Ucrânia continua muito delicada, especialmente na região leste, sul e nordeste do país, onde a gente está no momento. Você consegue ver aqui, eu estou numa cidade chamada Limã, os prédios queimados até atrás, eu vou só sair um pouquinho para você ter uma ideia da destruição das áreas civis do país. E Clara, você caiu de paraquedas aí, né? Porque você estava tranquila na Alemanha fazendo um MBA e quando a guerra eclodiu, foi mais forte do que você e em pouco tempo você foi até a zona de conflito e permanece aí na região por mais de um ano. Nesse tempo, como é que tem sido a rotina das pessoas? Como é que tem resistido aí a tudo que tem acontecido? A rotina das pessoas aqui varia bastante onde eles estão na Ucrânia, né? Então, quem mora na região oeste, central, tem uma vida mais normal, tirando as sirenes aéreas que acontecem com certa frequência. E aí, quando a gente vai se aproximando da região leste, cidades como a que eu estou agora, Limã, que ficou sob ocupação russa durante muitos meses, aí a gente tem uma história bem diferente, né? Aqui falta eletricidade, as casas muito danificadas, tem um problema com o frio do inverno, falta alimento, muitos animais que foram deixados para trás, então outro problema com animais agora nas ruas, falta, claro, de atendimento médico, itens básicos, falta emprego, é uma situação bastante caótica e preocupante, especialmente nessas cidades que ficaram sob ocupação russa, e a gente não quer nem imaginar como que é viver sob ocupação russa, né, nas cidades que ainda estão ocupadas.
Agora, a Frente Brazucra é uma iniciativa formada por voluntários como você, que se desprenderam de suas vidas, né, de suas atividades normais, para ajudar outras pessoas. E além de ajudar a tirar as pessoas do país para que elas fossem para um lugar mais seguro, que outras iniciativas vocês fazem? Hoje, a gente está trabalhando com um projeto de isolamento térmico aqui nessa região leste, em que a gente constrói uma janela que é muito acessível pelo preço e de fácil instalação. E a gente está trabalhando junto com os ucranianos e uma organização britânica, levantando fundos e construindo e instalando essas janelas. No final de fevereiro, a guerra completou um ano, né? Ou seja, a resistência da Ucrânia completou um ano. Como é que está o país nesse momento? Você comentou que existem essas diferenças dependendo da região, né? Tem região que já está voltando à normalidade, as pessoas estão conseguindo voltar a trabalhar, a estudar, por exemplo? Sim, a maioria das regiões oeste, o que tiveram menos impacto com ataques da Rússia, seguem com certa normalidade, as pessoas trabalham, os comércios funcionam, e até cidades que também ficaram ocupadas, como Kharkiv, que fica mais ou menos 3 horas para o oeste de onde eu estou, a rotina volta ao normal, com shoppings abrindo, mas ainda com muitas lojas fechadas nos shoppings, restaurantes funcionando, cafés. Tudo isso fecha, na verdade, quando a gente tem uma ameaça de um ataque aéreo, mas as pessoas tentam levar na normalidade. Aqui onde eu estou, eu acho que vocês não conseguem ouvir, mas a gente consegue ouvir bastante artilharia no fundo, porque a gente está perto de uma cidade, perto do fronte, na verdade, de russo, e também bastante próximo à cidade de Bakhmut, que é um dos maiores centros hoje de combate entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui a situação é bastante diferente, falta variedade nos supermercados, a maioria dos supermercados grandes estão fechados, escolas destruídas, prédios, né, clínicas, e a gente tem uma população que tenta sobreviver aqui da melhor maneira possível. Agora, existem países que estão apoiando a Ucrânia, enviando material bélico, dando treinamento, e provavelmente por conta dessa união, né, desse apoio que tem a Ucrânia tem conseguido resistir até então. E outra forma muito importantíssima, justamente é a que você faz, a do voluntariado. Um exército de pessoas aí desprendidas que foram para ajudar. Como é que está essa questão agora, depois de tanto tempo? Ainda existem voluntários trabalhando? Existem muitos voluntários internacionais de diferentes países que atuam aqui diretamente na Ucrânia. A gente tem outros tantos voluntários, inclusive brasileiros, que prestam esse apoio online. E a gente vê uma mudança, claro, em tentando transferir o que a gente faz aqui para ucranianos, tentando ajudar a criar emprego, né, ao mesmo tempo que a gente promove esse apoio para os ucranianos. Agora, ser um voluntário não é tão simples, né? É preciso cumprir umas questões burocráticas, como visto, seguro, que não dá para ficar ilegal também no país. E muito ajuda ainda deve ser feita à distância, né? Mesmo quem não está aí no local pode ajudar. Como é que é essa questão para quem quiser continuar ajudando a Ucrânia? Para quem quiser continuar ajudando a Ucrânia, você pode entrar ou no nosso perfil no Instagram, @frente_brazucra, e ali tem um link para vaquinha, ou mandar uma mensagem para a gente, se você quer ajudar de alguma outra forma online, e também, claro, ou entrar em contato com a Sociedade Ucraniana no Brasil, com outros órgãos que atuam no Brasil apoiando a Ucrânia. Agora, eu acompanho a Clara aí nas redes sociais e eu vi que ontem, né, esses dias, ela esteve ali num hospital visitando um brasileiro. Conta um pouquinho essa história pra gente, Clara. Essa história é bem interessante. Eu conheci há alguns meses uma médica alemã que trabalha com um batalhão chamado Carpathian City, e eles fazem, claro, linha de frente da batalha, e a gente sempre ajuda com medicamentos para essa médica. E quando a gente foi fazer uma última entrega de medicamentos para eles, o pessoal tirou uma foto e colocou no grupo deles de WhatsApp. Um soldado que está internado no hospital, numa outra região, viu, entrou em contato comigo no Facebook para avisar que havia um brasileiro bastante machucado, que eles não conseguem se comunicar, que ele tem uma dificuldade de fala, perguntou se eu poderia falar com ele. E eu conheci o David, a gente trocou algumas mensagens por WhatsApp e por áudio, porque pelo ferimento dele, ele tem muita dificuldade hoje de ler, inclusive de fala. E ontem a gente foi no hospital em Poltava visitá-lo. E agora, depois que a gente fez essa postagem,
inclusive bastante profissionais no Brasil, de várias áreas, já se ofereceram para ajudar o David na recuperação. Eu vi, inclusive, que ele precisava de fono, né? Você colocou ali prontamente as pessoas falando, olha, eu posso ajudar e tal. Isso é muito bonito de ver esse desprendimento e a vontade de ajudar. Agora, eu fico preocupada e a gente até aqui na conexão eu vi que você estava na rua e geralmente você faz as lives dentro ali de onde você estiver, numa casa e tal. Eu falei, menina, mas você está fazendo na rua? Como é que a sua família vê essa sua iniciativa, esse seu desprendimento e o fato de você arriscar a sua vida estando aí até mais de um ano? Minha família não tem Instagram, eu acho que começa por aí, eles já não veem tantas as lives onde eu tô. Mas eles entendem que é uma opção minha e que eu estou feliz aqui. E eles ficam bastante felizes quando a gente compartilha a carta de agradecimento que a gente recebe ou de cidades ou de batalhões que a gente ajuda. Então, eu imagino, claro, que para meus pais seja bastante doloroso, às vezes eles pedem para eu voltar, mas também que eles entendem que o que eu faço aqui é maior do que eu, é maior do que a Clara, é maior do que a filha deles, né? Então eles aprovam, pelo menos, que eu esteja aqui. E com certeza a Clara de ontem não é a mesma Clara de hoje, né? O que mudou em você? Aqui, eu acho que o mesmo motivo que me trouxe para cá, o que mantém aqui, né? Claro, e um carinho maior ainda pelos ucranianos. A gente acaba ficando um pouco mais rígido com a operação que a gente trabalha aqui, estabelecendo protocolos, e mais triste, né? Ao mesmo tempo. Hoje, quando a gente chegou na cidade, tinha um cortejo fúnebre de bombeiros que estavam atuando numa casa que foi atingida por um foguete, um míssil. Enquanto eles estavam lá, foi atingida por um segundo míssil e vários deles vieram a falecer. Então, toda vez que a gente se encontra com isso, com essa realidade da guerra, é muito triste saber que a gente está aqui há um ano e que a gente não vai ajudar a parar a guerra, em que a gente não salva pessoas e não evita que elas morram e percam as suas vidas, né, por um motivo tão banal como essa guerra. Tá certo. A gente precisa fazer um rápido intervalo agora, Clara, mas continua conectada com a gente para a gente voltar aí a conversar sobre essa condição da Ucrânia depois de um ano. E você aí de casa também permanece com a gente. São rapidinhos, poucos minutos para a gente voltar a conversar com a Clara diretamente da Ucrânia. Eu volto já. De onde que você tira essa força, essa energia para permanecer numa zona de guerra por tanto tempo? Dos ucranianos. Toda vez que a gente encontra eles, a felicidade que eles têm de ver pessoas do Brasil, pessoas de outros lugares ajudando, e como uma pequena doação ou algo pequeno que a gente faz realmente impacta na vida deles. Aqui onde eu tô, eu acho que vocês não conseguem ouvir, mas a gente consegue ouvir bastante artilharia no fundo, porque a gente está perto de uma cidade, perto do fronte, na verdade, de russo, e também bastante próximo à cidade de Bakhmut, que é um dos maiores centros hoje de combate entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui a situação é bastante diferente, falta variedade nos supermercados, a maioria dos supermercados grandes estão fechados, escolas destruídas, prédios, né, clínicas, e a gente tem uma população que tenta sobreviver aqui da melhor maneira possível. Identidade de volta nesta noite conversando com a Clara Magalhães, da Frente Brazucra, iniciativa que desde o início da tentativa da invasão russa na Ucrânia tem estado lá e feito um excelente trabalho de resgate, de suprir as necessidades daqueles que sobrevivem e tentam retomar as suas vidas. A Clara está conectada aqui com a gente. Eu falei boa noite no início do programa, né? A gente tem uma diferença de fuso grande, por isso esse programa está sendo gravado, está de dia lá na Ucrânia. Agora, Clara, sobreviver a uma guerra é uma vitória, claro, mas ficam aquelas sequelas, né? Os traumas de ver tanta gente morrendo ao seu lado, familiares, parentes, amigos. Como é tudo isso para você, né? Isso é muito forte, pesado. Como é que você chega a ver essa destruição bem perto? Como que você fica emocionalmente? Essa é uma pergunta que volta constantemente, né, sobre o trabalho, o emocional. E é bastante pesado, a gente usa alguns mecanismos para não deixar se corromper totalmente e aí ficar inviável trabalhar, e a maioria deles envolve não deixar a imaginação correr tão solta, né? A gente tenta não
não imaginar a situação que as pessoas que estão perdendo familiares, que vem alguém morrer do lado deles no fronte, passam. Apesar da gente trabalhar aqui com muitas pessoas que acabam perdendo suas vidas, a gente tenta focar nos vivos, mas só de falar, né, como eu disse hoje, a gente passou por um cortejo fúnebre e eu não consigo ali, para mim é muito emotivo quando você vê essas partes da guerra e é uma emoção que não dá para realmente controlar, mas o resto a gente tenta visualizar que isso daqui é para o bem maior e que a gente precisa estar minimamente bem para estar apto, né, a continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. De onde que você tira essa força, essa energia para permanecer numa zona de guerra por tanto tempo? Dos ucranianos, né? Toda vez que a gente encontra eles, a felicidade que eles têm de ver pessoas do Brasil, pessoas de outros lugares ajudando e como uma pequena doação ou algo pequeno que a gente faz realmente impacta na vida deles. Agora, Clara, em uma live que você fez aí na ocasião do ano da guerra, você comentou sobre as crianças órfãs da guerra, né? Elas têm sido levadas para abrigos ucranianos, geralmente na Turquia. O que se sabe sobre essas crianças que perderam seus pais? Bom, a gente tem, na verdade, diversas instituições que trabalham, né, com as crianças que perdem os pais na guerra. Esse orfanato na Turquia, ele é gerenciado por ucranianos, é um projeto ucraniano, só para tirar eles de uma zona de guerra, e a ideia é que eles voltem para a Ucrânia posteriormente. E a gente tem vários casos de orfanatos espalhados pela Ucrânia, com outras organizações ajudando. Tem uma organização muito interessante da Lituânia, que eles estão fazendo os acampamentos para essas crianças que perderam os pais, com soldados que têm trauma da guerra, para que eles possam fazer essa conexão e ser um jeito de curar tanto as pessoas, né, os soldados que lutam, como as crianças que perderam os pais. Muitas famílias foram separadas, né? O pai da família precisou ficar na Ucrânia, não pôde sair. Muitas mulheres saíram com suas crianças. Famílias separadas. Isso também é muito forte, né, Clara? Isso. E não é só a separação da família que deixou a Ucrânia com a parte da família que ficou na Ucrânia, mas a gente também tem os soldados que vão para o fronte, outras pessoas que fazem esse trabalho perto dos frontes e que eles ficam meses, né, sem realmente ver família. O chefe de polícia aqui da cidade onde eu estou agora, a gente estava conversando e ele disse que ficou 2 semanas de férias agora, pela primeira vez em um ano. É Então muito tem toda forte. essa dificuldade de quem continua trabalhando, né, essa distância. Sim. Agora, voltando a falar aí da Frente Brazucra, né? Vocês conseguiram abrir uma ONG aí na Ucrânia, né? Que diferença isso tem feito para atender a população local? Bom, agora que a gente é uma ONG definitivamente estabelecida, a gente tem uma facilidade maior para conexão com outras ONGs que operam aqui, com a ONU, com outros órgãos que a gente pode fazer algum tipo de cooperação. Também traduz como uma responsabilidade de confiança para quem quer trabalhar com a gente no quesito de doações, né, e procura de fundos, e também legitima o nosso trabalho aqui na Ucrânia. Você citou a questão do visto, e realmente, mesmo como brasileiros, que a gente pode ficar 90 dias dentro do período de 180 dias, para continuar trabalhando na Ucrânia, a gente precisa do visto, e sendo uma instituição aqui, fica mais fácil de regularizar essa entrada e trabalhar de forma legal na Ucrânia. E quem quiser ser um voluntário da Frente Brazucra, como é que faz? Entra em contato com você para se colocar à disposição através do Instagram, como você já mencionou aí para gente? Exatamente, manda uma mensagem no Instagram, que às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. E a Clara demora, gente, porque ela fica ali perambulando, né? Como a gente comentou agora há pouco, ela estava numa cidade um pouco mais segura, viajou até uma cidade, outra cidade, para poder visitar um brasileiro, fazer ali uma ajuda da comunicação. Agora, a Ucrânia tem resistido, né? Mas as ameaças são permanentes. Existe alguma parte do país que esteja mais segura? Você está hoje numa cidade mais complicada ali, a gente pode ver, mas você fica geralmente num lugar mais seguro, correto? É difícil dizer um lugar seguro na Ucrânia, né? Mas comparado às cidades que estão no front ali, diretamente na linha, a gente está numa cidade que
foi desocupada. A cidade de Izium foi onde encontraram, inclusive, uma das valas comuns na floresta, com 450 mortos. O risco existe em todos os lugares da Ucrânia, né? O que a gente evita é fazer essa proximidade ou ficar por períodos longos perto do combate ativo. Agora, os noticiários aqui mostram que muitos ucranianos que vieram para o Brasil sofrem aqui com a adaptação, não conseguem se adaptar e querem voltar para a Europa, né? Após esse 1 ano, a gente vê ali barreira de idioma, falta de integração que desestimula os refugiados a seguirem nesses outros países e querem voltar para casa. É hora de voltar para casa? Eu acho que não é minha hora de voltar para minha casa, né? Mas vai de cada um. Acredito que essa distância é muito difícil, né, para refugiados, inclusive que estão na Europa, a falta de emprego, a falta de perspectiva. Algumas pessoas vão se adaptar melhor do que outras. Eu acredito que vai depender muito de onde essa pessoa mora na Ucrânia e se eles consideram seguro voltar ou não. E eles sofrem algum tipo de preconceito, claro, eles têm conseguido, assim, apoio nesses outros países? Porque eu acredito que seja difícil, até por uma questão de idioma, aqueles que não falam inglês, por exemplo. Como que eles se adaptam nessa nova realidade? Você tem algum conhecimento nesse sentido? Tenho alguns, mas acredito que não pode generalizar a experiência de todos, né? Claro que no começo tem a parte mais demorada e burocrática de conseguir o visto apropriado, de conseguir o apartamento, conseguir se registrar para receber auxílio social dos governos, e aí eles começam essa busca de aprender o idioma, dependendo do país onde eles estão. Algumas pessoas foram para casa de famílias onde eles ficam, algumas pessoas mais novas, claro, têm essa facilidade um pouco maior de integração, e aí vai variar de país para país, realmente. E existem muitos que optaram por não sair, né, de suas casas. Ali é o lar, ali é a casa, e independentemente do que aconteça, eles querem permanecer ali. Você lida com esse tipo de pessoa que permaneceu, que resistiu em sair? Sim, sim, a gente trabalha com pessoas que ficaram aqui durante a ocupação russa e que até hoje, quando a gente oferece uma evacuação em um caso de nova invasão ou bombardeio, eles recusam a ajuda e preferem ficar nas suas casas. É muito fácil, assim, para a gente falar, porque a gente está aqui no conforto da nossa casa, num país teoricamente seguro, sem guerra, mas quando a gente pensa nessa questão do lar, é muito forte, né? É ali onde você cresceu, ali onde você viveu, onde você construiu uma vida, onde você conquistou tudo e de repente ter que sair deve ser uma coisa extremamente forte e, assim, por isso que muitos continuam, apesar das circunstâncias, apesar do perigo que correm, correto? Sim, tem toda essa antecipação da dificuldade de morar em algum lugar, de uma vida que você construiu inteira, né, de ter a sua própria casa, familiaridade. Tudo isso pesa muito no emocional na hora de tomar a decisão de sair de onde eles moram. E para a gente encerrar, Clara, falando em lar, hoje, aonde é o seu lar? Ucrânia, qualquer lugar da Ucrânia. Qualquer lugar da Ucrânia, né? Você não pensa em voltar ao Brasil, a retomar de repente o seu MBA na Alemanha que você estava fazendo, mas isso só enquanto a Ucrânia precisar da sua ajuda, por exemplo, quando a guerra ainda não tiver acabado, ou depois você se vê também morando definitivamente nesse país? Não, eu não sei o que o futuro guarda, né? Não pretendia nem estar aqui na Ucrânia, muito menos por um ano, mas eu pretendo ficar até ou a gente clamar vitória ou a guerra clamar a minha operação. Tá certo. Claro, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por atender aqui a Novo Tempo, a Identidade. Você esteve aqui o ano passado, volta agora depois de um ano. E quero desejar aí que Deus esteja com você, te protegendo, te guiando e te usando para ajudar tantas pessoas, viu? Uma boa noite para você. Obrigada, Gabi. Até mais. E você de casa que não assistiu a esse Identidade do ano passado, em que a Clara esteve aqui presente, foi uma passagem dela aqui pelo Brasil, e a gente se comunicou e eu fiz o convite para ela vir, ela tão prontamente nos atendeu, esteve aqui sentada no sofá. Então, se você quer assistir a esse programa também, é só procurar lá no ntplay.com
youtube.com/identidade, procura por Clara Magalhães que você vai achar. E aproveite para compartilhar essa história para que a Frente Brazucra cresça ainda mais e a gente como brasileiros possam fazer aí a diferença, a gente possa fazer a diferença na vida dos ucranianos, que são, claro, nossos irmãos também. A gente fica por aqui e volta amanhã com outras informações, outras entrevistas, outras histórias impressionantes como a da Clara. Até lá!